Quero te atualizar que o Vasco está negociando com um atacante e um meia armador que já foram aprovados pela 777. Quero também te atualizar sobre o nosso centroavante, o pirata Pablo Verratti, e por que o mesmo virou uma preocupação para a possível semifinal do Campeonato Carioca. Eu sou o torcedor Wilson Rodrigues e você está no Giro de Notícias do canal Vascainizando. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e vem comigo, porque o papo aqui é de torcedor para torcedor. Correndo contra o tempo para tentar reforçar o elenco, ainda para o primeiro semestre de 2024, o Vasco da Gama estaria negociando com 2 jogadores. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, trata-se de um atacante e de um meia armador, que já foram aprovados pela 777, dona majoritária da SAF do Gigante da Colina, agora com o aval dos norte-americanos. Inclusive em relação aos respectivos orçamentos, o diretor executivo de futebol, Alexandre Matos, tenta viabilizar essas contratações. Vale ressaltar que os nomes estão sendo guardados a 7 chaves, porém quero te informar que a empresa norte-americana, detentora de 70% da SAF vascaína, somente liberou a contratação de jogadores que cheguem para ser titular e resolver as carências ofensivas do Gigante da Colina. O Vasco não vai investir em um nome para meramente compor elenco, e as opções vão ficando mais escassas. Quero te lembrar que a primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2024 fecha na próxima quinta-feira, dia 7 de março. Depois disso, os clubes só poderão registrar novos atletas no período entre 10 de julho e 2 de setembro de 2024. Torcedor vascaíno, é bom ter em mente que o desejo por reforços do Vasco, especialmente para o setor ofensivo do time, tornou-se público por parte do nosso técnico Ramon Dias, que em coletiva de imprensa, após a vitória por 2-0 sobre o Madureira em 25 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, externou a sua opinião sobre o elenco e sobre a necessidade de reforços do meio para frente. O último alvo foi o atacante André Silva, que estava jogando no campeonato português, mas a vontade do jogador de ir para o São Paulo atrapalhou os planos do Vasco da Gama SAF. No caso de André Silva, o primeiro contato foi buscado o empréstimo do atacante. A negociação se estendeu por cerca de 10 dias, mas o Vitória de Guimarães não topou. O perfil do jogador foi de cara aceito pela 777, mas a necessidade de mudar o rumo da negociação para uma compra precisou passar pelo aumento do orçamento, o que levou mais tempo. Mesmo assim, a SAF vascaína topou o investimento e ofereceu cerca de 4 milhões de euros pelo jogador. O negócio somente não aconteceu porque André Silva preferiu a proposta do São Paulo, algo que fugiu do alcance do Vasco. O importante torcedor vascaíno nessa movimentação é que a 777 deu um recado de que está disposta a investir. Caso você ainda não saiba como é o fluxo de contratações no Vasco da Gama SAF, o processo é esse. Qualquer nome de jogador que chega à mesa da 777 passa por alguns crivos. O primeiro é o crivo de Ramon e Emiliano Dias. Depois, os scouts do Vasco precisam estar de acordo. E, por fim, o aval positivo do grupo americano. Depois disso, existe a validação financeira da SAF. Nomes como os de Pedro Henrique e Breno Lopes, lembra desses nomes, torcedor? Não tiveram todos esses ok's, o que viabilizou o desenvolvimento das negociações. Dentro desse cenário, o Vasco corre contra o tempo para encontrar o reforço ideal. Se não houver esse consenso, a busca vai ficar para a segunda janela no meio do ano. Enquanto aguarda a possível chegada de novos reforços, o Vasco da Gama se concentra para a decisiva partida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro
pela 11ª rodada da Taça Guanabara, que vale vaga para a semifinal do estadual. Pois é, torcedor, vamos então ver se nessa semana o nosso executivo Alexandre Matos irá viabilizar essas contratações. Torcedor vascaíno, eu quero te atualizar acerca do nosso centroavante, o nosso pirata Pablo Verratti, que está pendurado com 2 cartões amarelos e pode levar o terceiro antes da semifinal do Campeonato Carioca. Pablo Verratti deixou a má fase para trás e anotou 4 gols nos últimos 3 jogos pelo Vasco da Gama. Com isso, o nosso pirata voltou a ser uma peça de grande importância para o Gigante da Colina, assim como aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o nosso camisa 99 balançou as redes 10 vezes em 21 partidas. Diante disso, existe um risco no jogo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, amanhã, domingo, dia 3 de março, porque como o Verratti está pendurado com 2 cartões amarelos, caso ele leve o terceiro na partida de amanhã e o Gigante da Colina avance à semifinal, o argentino será desfalque. Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, os cartões serão zerados na semifinal, desde que o levado na partida anterior não seja o terceiro, o que obrigaria a suspensão automática. Verratti foi amarelado nos empates contra o Bangu e contra o Fluminense, tendo jogado pendurado desde então. Quem também está pendurado é o zagueiro Léo, e como joga como zagueiro, está mais exposto a levar outro amarelo. O nosso volante Zé Gabriel também estava com 2 amarelos contra o Volta Redonda, levou o terceiro amarelo e agora cumpre suspensão automática no jogo de amanhã contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Se o Vasco avançar, portanto, Zé Gabriel estará zerado de qualquer forma. E aí, torcedor vascaíno, preocupante essa situação de Verratti, não é? Vamos esperar que o Vasco decida a partida, preferencialmente no primeiro tempo, para que Verratti possa ser poupado e assim não correr o risco de levar o terceiro cartão amarelo, porque do jeito que está essa arbitragem nesse campeonato estadual, não seria surpresa caso o Verratti levasse o terceiro amarelo do nada. É o Vasco contra tudo e contra todos. Pois bem, torcedor vascaíno, esse foi o giro de notícias do canal Vascainizando. Rápido, direto e objetivo para você ficar atualizado sobre tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Gostou do nosso conteúdo? Então me faça uma gentileza, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal a sua inscrição, porque para o YouTube liberar algumas funcionalidades para o nosso canal, é necessário uma certa quantidade de inscritos. Assim estaremos melhorando ainda mais o nosso conteúdo. Torcedor vascaíno ajuda torcedor vascaíno. Por isso, eu conto com a sua ajuda, porque aqui o papo é de torcedor para torcedor.